A Não se sério? nota nada, a sério. Sou de Grijó, Vila Nova de Gaia Sul, fronteira com Santa Maria da Feira. Muito bem. A gente gosta muito do Grijó. pessoal do Norte. Do Grijó Norte, do tem Centro, do bons Sul, vinhos, mas pronto. não é? Também gosta muito. Não é? Grijó? Não tem. Então estou a fazer. Se calhar com Alijó. Alijó, Ah, sim, ok, Moscatel. Tá bem. É mais para cima, não é no Porto, Alijó. Alijó já é vinho. Sim. Deve ser boa. Vinho verde. Mas não estamos aqui a falar de vinhos, já lá. Não, o meu nome é Margarete e eu desde pequena, desde os meus 15 anos, que faço alguns trabalhos com crianças. Comecei como auxiliar educativa. O meu primeiro estágio foi como auxiliar educativa numa associação com crianças de 4 e 5 anos de idade, as minhas meninas. Na altura estava a fazer um curso técnico-profissional de apoio à infância. Não estava ainda a pensar em continuar, em ir para a faculdade, mas a escola onde eu andei proporcionou e motivou-me a continuar os estudos. Acabei por fazer a licenciatura e da licenciatura ainda fiz o mestrado. Na licenciatura, fiz uma licenciatura na Escola Superior de Educação Jean Piaget, criança e infância, mas os meus estágios durante a licenciatura foram sobretudo com adultos. Estávamos no pico da crise e então desenvolvi um projeto motivacional numa autarquia local com pessoas que estavam desempregadas em Vila Nova de Gaia. Era um projeto, no fundo, onde cada pessoa ensinava coisas umas às outras para subir a autoestima e tudo mais, porque eram pessoas que sempre tiveram um emprego e que aos 40, 50 Pois. anos, quando foi a crise, perderam um emprego. E então trabalhei com a população desempregada. Depois, também fui para o mestrado por também motivação de amigos e tudo. Vimos um curso bom para ti em Aveiro, devias continuar. E assim fui para Aveiro e fiz mestrado em Ciências da Educação no ramo de especialização em Educação Social e Intervenção Comunitária. Uau. E foi no mestrado que regressei à infância. Isso tem mesmo tudo a ver consigo, não Sim. é? É mesmo a sua área. Sim, e no mestrado regressei à infância, mas numa outra perspectiva. Desenvolvi entre 2013 e 2015 um projeto de participação cidadã de crianças no bairro social de Santiago, em Aveiro, que fica mesmo ao lado da universidade. Nesse projeto foram as crianças autoras do planeamento urbano do seu bairro, foi Que giríssimo. engraçado. E porquê é que elas foram autoras? Porque as crianças, eu comecei no mestrado a olhar a infância com uma perspectiva diferente. Primeiro, fiquei a ter uma noção mais real que as crianças têm direito e voz e devem participar nas decisões tal e qual como os adultos. Sim, devem ter opinião, porque são utilizadoras do seu meio, frequentam espaços públicos, meios de transporte e então devem ter opinião sobre aquilo que deve ser feito na cidade a nível de mobilidade. E depois desse projeto, fiquei sempre com aquele bichinho de querer trabalhar nesta área. Mas claro que não se proporcionou, porque é uma área muito inovadora em Portugal, colocar Pois, as as pessoas ainda não crianças. estão muito habituadas, às vezes até elas próprias, a participar nos projetos, quanto mais deixar as crianças, não é? Ser autoras da sua própria, Sim, do meio ambiente e porque decisões. tudo tem, por exemplo, os direitos de igualdade entre homens e mulheres já são debatidos, sobretudo desde os anos 70. Mas as crianças, os direitos de participação da infância ainda não são muito debatidos. A sociologia da infância começou nos anos 80, a sociologia tenta emancipar um bocadinho a criança, embora no início do século passado e tudo já houvesse algumas pedagogias que tentassem incluir mais as crianças e nos direitos das crianças, nos direitos humanos, em todo lado há artigos que dizem que a criança deve participar, mas em termos práticos, só a partir dos anos 80 começou a ser estudado mais a sério um bocadinho e em termos reais, aqui ainda há poucos projetos nesse sentido.
Então, eu não tive uma oportunidade profissional depois do mestrado, mas fiquei com aquele bichinho. Trabalhei noutras áreas quando acabei o mestrado e foi um processo engraçado que podem ver online, entrevistas minhas, a explicar como é que eu mudei drasticamente a educação para os negócios e agora estou a mudar-me outra vez para a educação. Mas você agarrou-se ao que parecia, era? Não, foi um longo processo. Eu estava desempregada, sou de uma área difícil de encontrar trabalho. Saídas profissionais. O que é que aconteceu? Demorei 1 ano e 1 mês até encontrar emprego e foi um processo muito engraçado. Porque eu basicamente ao longo da minha vida arranjei emprego para várias pessoas, menos para mim. Boa. Não faz mal, isso depois sempre retorna assim, não é? eu, Mais tarde ou mais cedo. Sim, é para voltar ao trabalho, para entrar no mercado de trabalho. Comecei, como qualquer pessoa, candidaturas, concursos públicos, etc., com candidaturas espontâneas. Depois participei no Master Speech, que é aquele concurso em que, se formos selecionados no casting e tudo, podemos ir ao Rivoli e fazer um pitch, o Rivoli no Porto, fazer um pitch de 90 segundos para uma plateia de empresas. Fui uma das finalistas do concurso, ganhei a bolsa Skills Makeover em marketing pessoal. Depois, mesmo assim, ainda estava desempregada e um senhor que estava na plateia nesse concurso disse: porquê é que não organizas um evento para te dares a conhecer melhor? E eu comecei a organizar um evento em 2016, uma pequena conferência, e comecei o evento foi em novembro, no último sábado de novembro de 2016, e quando comecei a organizar o evento fui mobilizando autarquias locais, fui patrocinada pela Câmara, junta de freguesia, empresas privadas, para me patrocinarem o evento, que eu queria que fosse um evento gratuito, aberto ao público, sem fins lucrativos. E o objetivo era um congresso onde eu mostrava as minhas capacidades práticas de organização, mostrar a minha experiência e mostrar. Fui organizadora, apresentadora e também uma das oradoras da conferência que eu organizei, para também falar um bocadinho do meu trabalho. Depois, através desse evento, alguém que estava no evento gostou da forma que eu organizei e fiz um estágio profissional na área de eventos para negócios e networking entre empresários, mas este ano decidi começar a estruturar o projeto e, como não tinha uma oportunidade por conta própria, por conta de outra na minha área, vou começar sozinha. Às vezes é isso mesmo. Vou começar. E foi que eu comecei em abril deste ano a estabelecer algumas parcerias. A primeira foi com o Instituto da Criança na Cidade, que é fundado por uma arquiteta, porque a minha área liga-se muito bem com a arquitetura, porque eu faço antes da prática do projeto. Planeamento. A investigação, não tenho competências técnicas de arquitetura, sou de educação. E fui estabelecendo outras parcerias no Porto, em Lisboa, para em setembro, outubro, começar mesmo a sério o projeto. Isso é muito interessante. E sempre a envolver as crianças, não é? Sim. A minha ideia é trabalhar na minha área e envolver, sim, as crianças. Na parte do planeamento urbano. Sim, o meu projeto... Como é que isso funciona na prática? Ok. Para nós podermos entender, até mesmo quem está lá em casa a ver e ouvir-nos, que tem filhos e que os filhos são muito criativos e gostam muito de coisas novas e até mesmo eles próprios gostam de envolver os filhos em projetos novos. Como é que eles podem participar e em que é que se podem mobilizar? Eu vou explicar. O meu projeto vai ter 2 áreas. Uma que é a formação para adultos, pais, professores
professores e educadores, em que é uma formação de direitos de participação cidadã de crianças e com algumas atividades práticas onde podem aprender a envolver mais as crianças nas decisões, por exemplo, lá de casa, no planeamento de um recreio, da escola e tudo mais. E depois vai ter outra parte do projeto que eu vou trabalhar mesmo com as crianças. Estou a tentar estabelecer parcerias com autarquias, câmaras municipais, conhecerem algum que me possa referenciar. Eles estão Por todos exemplo. atrás daquela câmara. Portanto, é só falar para eles. Sim, alguma autarquia local, por exemplo, uma câmara que tenha algum espaço que queira ser reabilitado, um espaço que seja pouco utilizado e que queira melhorar aquele espaço na ótica das crianças. Em termos práticos, a investigação com crianças é muito complexa. Associa-se muito às crianças ainda. As crianças só brincam, as crianças só são criativas e não se valoriza a criança a sério, de forma séria. E então temos, em Não termos se dá crédito, sim. o devido, não é? Então, em termos práticos, o que é que poderemos fazer numa investigação com crianças? Primeiro, demora algum tempo. Temos que fazer algumas atividades de quebra-gelo, tipo algumas atividades pelo espaço público, por exemplo, de fazer pistas para tentar quebrar o gelo até a criança ver o investigador, neste caso eu, como se fosse uma criança. Que Não engraçado. criar essa relação. Não é obrigação. Porquê? Porque as crianças tendem a responder aos adultos mesmo que não saibam as respostas. Ou seja, por exemplo, como vivemos numa sociedade muito hierárquica, então o que é que acontece? As crianças, mesmo que a gente pergunte, gostas deste tapete ou assim, por exemplo, Sim. a criança vai responder sempre que sim ou que não, mesmo que não tenha opinião definida. E então é preciso quebrar esse gelo até a criança se sentir à vontade para expressar opinião sem saber que não vai ter nenhuma punição. Não há certos nem errados na investigação com crianças. Vamos ao vídeo e voltamos já com todos vocês. Até já. Em relação a direitos, pode-nos dar tipo umas luzes em relação a direitos, tanto nós como cidadãos, portanto pais, quanto as crianças. Quais são os direitos que nós temos a nível de cidadãos e de participação? É assim, Cidadania. os direitos de participação não é algo novo, entre aspas, é algo novo em termos práticos e de querer envolver, mas é algo que já está na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na Declaração dos Direitos da Criança. E talvez na Constituição também, não é? Sim, já sim, aborda sim. todos esses temas, claro. Sim, há vários artigos em documentos oficiais a nível mundial que têm lá artigos que efetivamente falam da participação.
Só que o que é que acontece? Quando nós falamos em direitos, nós trabalhamos sempre em primeiro lugar, de uma forma geral, direito à saúde, Plano Nacional de Vacinação e tudo mais, direito à educação, a andar na escola e tudo mais. sim. E os direitos de participação foram esquecidos. Postos de parte. Sim.